Caros amigos, Carlos Bolsonaro, segundo filho do presidente eleito, prova que, como todo bom Bolsonaro, ele também é um mito. Mas eu tenho minhas convicções, respeito as pessoas por sua sexualidade, não tenho problema nenhum. Mas colocar isso acima da sua competência é canalice. É canalice e o Brasil é muito maior do que isso. O que é conteúdo homofóbico para eles, né? O Jean Willis vai no programa de televisão. Ele fala que adora ser chamado de viado. Quando alguém chama ele de viado, ele diz que é preconceito, eu não consigo entender. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. É sempre assim. É homofobia, preconceito. Eu não posso ser homem agora. Eu não posso... Ataques heterofóbicos eu estou sofrendo aqui agora. Estou sofrendo heterofobia aqui agora. Pô, dá uma relaxada aí que eu sei que disso você entende. Com o PSOL e com o PSTU. Todos eles ameaçavam fisicamente qualquer pessoa aqui dentro dessa casa. E percebíamos o fácil trânsito dos vereadores do PSOL mediante essas pessoas. Somente eles, mais ninguém. E aí chego aqui na tribuna da Câmara, a culpa é da PM. É vergonhoso. Eu posso até perder essa votação aqui hoje, mas eu não vou mudar o meu ideal, não vou mudar minhas ideias. Eu não admito uma pessoa ser julgada por sua sexualidade. Não admito que crianças que tenham que aprender português e matemática tenham que lidar com esse tipo de situação também. Não são nossos filhos que vão ter isso nas escolas, porque graças a Deus nossos filhos vão estudar em escolas particulares e elas terão critérios, creio eu, bem diferentes das escolas públicas. Pensem nos filhos dos seus funcionários, pensem nos filhos das pessoas mais humildes do nosso país. É necessário investirmos em educação, sim, e não nessa patifaria que estão querendo fazer com a população brasileira. Obrigado, meus amigos. Caras de pau! Isso é que são. Ninguém aguenta mais tanta demagogia. Que Leonardo teve um estalo. Por que precisaria decidir entre ficar só com garotas ou só com garotos, se ele se interessava pelos dois? Encontrar alguém por quem sentisse atração era quase 50% maior. Tinha 2 vezes mais chance de encontrar alguém. Esses seriam os filmetes que seriam passados nas escolas primárias para as crianças. Isso é muito mais do que a covardia. Porque nessa idade as crianças têm que aprender português, matemática, biologia, outras matérias que não essas, que são coisas a serem aprendidas dentro de casa pelos pais. Inicialmente, o grupo LGBT vinha para as ruas falando que o alvo de tais medidas não era o público infanto-juvenil. Está escrito no plano nacional deles. Mentem o tempo inteiro. Se for o contrário, a esse tipo de covardia que estão querendo implantar, pode me chamar de homofóbico do que quiserem, mas eu tenho minhas convicções, respeito as pessoas por sua sexualidade, não tenho problema nenhum. Mas colocar isso acima da sua competência é canalice. Qualquer criança de 5, 6 anos de idade sabe a diferenciação entre pichação e grafite. A legislação federal já tipifica isso. Não há problema nenhum. O problema é porque o autor sou eu. O problema está resolvido. Não tem problema nenhum nisso. E não vou pedir o adiamento da votação. Gostaria que os senhores, se possível, averiguassem a proposta assim que for possível, tendo quórum aqui no plenário. E vereador Brizola Neto, Vossa Excelência não vou te chamar de Vossa Excelência não, porque Vossa Excelência não é. Isso é um moleque. Está citado na Lava Jato, está todo enrolado, está metido, ele está no partido da ética, da moralidade, quer discutir tudo. Você não tem moral aqui para falar de uma minhoca. Vossa Excelência tem que ficar sentado aí e ser julgado pela justiça por corrupção e não por responder uma calúnia. Então ponha-se no seu lugar, tá bom? Fala-se tanto em CIEP, não consegue nem ler o algarismo romano quando assume a presidência da Câmara. Se querem voltar para a idade da pedra, se querem voltar para a idade média, pelo menos que tenham coragem de assinar o que escrevem e que me entreguem o panfleto. Não coloca na minha bancada, não. Eu quero ver entregar, assinar e entregar esse panfleto mentiroso, cujo autor, além de ser um covarde, não respeita a nossa Constituição, que a Constituição garante a liberdade de expressão, mas veta o anonimato. O anonimato não é permitido pela nossa Constituição e o anonimato é um ato de covardia. Pela ordem, o vereador Carlos Bolsonaro. Presidente, eu não entendo por que tanta indignação em relação ao que está escrito. Acho que todo mundo sabe que eu sou o autor desse documento, inclusive está na internet, está no meu blog, não vejo problema nenhum. O que eu delato apenas nesse panfleto, inclusive está na minha mão, à disposição de quem quiser, são itens contidos no Plano Nacional de Cidadania LGBT. Acho que os senhores já sabem. Inserir nos livros didáticos a temática das famílias LGBT, onde cresça inclusive até o movimento Sem Terra Homossexual.
Eu não entendo o que é isso, mas está no plano de vocês. É o plano que vocês defendem. Não sei que mentira é essa. Tudo bem, o meu panfleto é meu, mas o plano é de vocês. Inclusive, quem defende esse plano é o mesmo João Willis que vocês deram medalha. Eu acho que... Não, mas foi um equívoco. Vereador. Foi um equívoco, tudo bem. Eu cedo, depois... Não tem problema nenhum. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. É sempre assim. É homofobia, é preconceito, eu não estou entendendo. Presidente, estou sofrendo ataque heterofóbico aqui. Eu não posso ser homem agora? Eu não posso... Ataques heterofóbicos estou sofrendo aqui agora. Estou sofrendo heterofobia aqui agora. Pô, dá uma relaxada aí que eu sei que disso você entende, tudo bem? Presidente, a única coisa aqui que eu não estou entendendo por que tanta indignação. São matérias de jornais, são matérias de site da internet, são pessoas que se manifestavam na Comissão de Direitos Humanos, dizendo que as melhores professoras dela foram as prostitutas. São ameaças que eu sofro na internet também. E falar que eu não assino, pô, pelo amor de Deus. Claramente, as ameaças foram referidas à minha família, à minha pessoa. Então, eu só queria deixar claro que fui eu mesmo. E qualquer atitude que você queira tomar, fica à vontade. Eu tenho medo de você não, tá bom? A minha única preocupação é que não exista doutrinação político-partidária dentro da sala de aula. Que exista pluralidade de pensamentos para que formemos cidadãos e não bandos como estão sendo infelizmente formados na cidade e no Brasil. É claro que além da crise financeira, do corte de 3 bilhões de reais no orçamento anual do governo federal para saúde e educação, problemas com regularização de creches, existe também o fato ideológico que está acontecendo. Os professores hoje em dia nas salas de aula, infelizmente não são todos, não cometerei essa injustiça, mas há um sentimento muito forte de exaltação ao socialismo e a desvalorização do capitalismo. Quer dizer, você está formando uma tendência ideológica a ser ensinada nas salas de aula. E prova disso que o Plano Internacional de Avaliação de Estudantes, de 64 países, o Brasil ocupa a 58ª posição. E uma dessas soluções seriam uma escola sem direcionamento ideológico partidário, uma possibilidade da criação do homeschooling, para encerrar, presidente, que certamente valorizaria a educação no Brasil. E, por fim, queremos cidadãos de bem, valorizando-se individualmente e não se valorizando através de grupos. Essa luta está só começando, é uma luta que cresce, está crescendo e vai crescer a cada dia para o desespero de algumas pessoas aqui. Obrigado pela oportunidade, presidente. Ninguém está tentando impedir que o professor tenha o direito de defender ou exigir dos alunos que respeitem algum colega que esteja sofrendo algum tipo de constrangimento, seja por ser baixinho, magrinho ou o que for. Isso não implica que se criem debates, promoções de ideologia de gênero ou qualquer tipo de bagagem ideológica para formar militantes e afrontar o seu familiar, que definitivamente rejeita tudo isso. Fala-se tanto em respeito. Respeitem as famílias brasileiras que já disseram não a esse tipo de conteúdo, mesmo que velado nas salas de aula. Vamos à vitória. Um abraço a todos. Olha o que o governo federal está patrocinando. Terceiro Festival Internacional de Animação LGBT. Olha que cultura. Olha que combate à homofobia. Olha que coisa linda botar isso nas escolas pendurado para a criançada ver. Olha que bonito. Chega a ser cômico, vereador. Chega a ser cômico, mas é vergonhoso. É vergonhoso. Eu acho que antes de ser político, a gente tem que ser homem, ou mulher, ou homossexual, o que seja. Mas tem que ter caráter. Recently revealed as Lava Jato operation with Judge Sérgio Moro and Federal Police Department. No Distrito Federal, um candidato a deputado estadual do PSOL, que prega o fim do BOP, foi preso com grande quantidade de drogas dentro de seu carro pelo BOP. Talvez aí esteja o motivo destes senhores de partido de esquerda apoiarem a desmilitarização da PM. O deputado Jair Bolsonaro assumiu no microfone da Câmara dos Deputados que é um estuprador. Os senhores percebem que não há nenhuma insinuação de estímulo ao estupro citado no vídeo. Foi apenas um fato narrado diante de uma acusação da Maria do Rosário em relação ao deputado Bolsonaro e respondido. Que as pessoas não se preocupam nem em estudar projetos apresentados por deputados federais em Brasília antes de subir essa tribuna e falar baboseira como o senhor Raymond, conhecido aí, vereador do PT. Ele certamente não sabe que o deputado tem em Brasília um projeto de enrijecimento em caso de cometimento de crimes por estupro
E outro projeto que transforma o crime passional em crime hediondo a fim de reduzir a covardia cometida, na maioria das vezes, de homens com suas companheiras. Eu quero dizer ao vereador Raymond, que repudia veementemente o estupro como eu, que o capitão que eu sigo, e cada dia tenho mais orgulho e convicção de assim fazê-lo, chama-se Jair Bolsonaro. Jamais será o capitão do PT que está na papuda, conhecido como Zé Dirceu. Olha, pelo amor de Deus, eu fiz filosofia e estudei lógica. Eu fui alfabetizado e não sou analfabeto funcional. Eu leio e compreendo o que eu li. Eu escuto e compreendo o que eu escutei. Graças a Deus eu não estudei na mesma escola com o vereador Raymond. É sinal que eu sei um pouquinho mais de português e interpretação do que ele. E se quer aparecer, coloca a melancia na cabeça, apesar de eu achar que ele não precisa. E eu gostaria de registrar de maneira pública, me colocar e me somar de maneira solidária à ministra Maria do Rosário. Esse é o discurso daquele machão troglodita que, quando é desafiado, reage com esse tipo de truculência, né? Tipo, o vereador Carlos Bolsonaro agora, agindo igual um valentão de colégio, andando na minha direção. O emociono é contra a homossexualidade, vem admirar minha beleza por quê então? Então Freud está com razão. O Freud tem razão do que significa a sua homofobia. A troglodita, de que é brucutu, de que se comporta dessa maneira. Presidente, pessoal falando de direitos humanos. O partido onde foi encontrado o mensalão do PSOL, desviando dinheiro de sindicato para bancar campanha de político, como Chico Alencar, como Jean Willis e como o próprio vereador aqui, quando candidato a governador, Jefferson Moura. Tanta ética e moralidade que vocês têm para falar de um rato, só se for. Questão de ordem, qualquer crítica vindo de vocês novamente, questão de ordem. Pode dançar, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Eu não tenho esse negócio de veio me intimidar, enfim, aqui a colar. Para mim, pô, eu já te falei também, não tenho problema nenhum contra o homossexual, como você quis propor aí. Tanto é que falo com Vossa Excelência sem problema nenhum. Meus amigos, ontem, infelizmente, eu não tive a oportunidade de assumir a tribuna para explicar o porquê da minha resistência ao oferecimento da medalha para o ex-BBB Jean Willis, mas eu prometo aos senhores que eu vou expor de uma maneira muito digna aqui, e tenho certeza absoluta que 99,9% dos senhores que votaram a favor da medalha ontem, depois do meu discurso, se souberem, conseguirem captar minha mensagem, mudariam o seu voto. Vocês vão perceber que nada representa esse cidadão para a cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que caracterizá-lo como arrogante, dono da verdade e exímio crítico da Bíblia é redundância, porque é um dos critérios para você fazer parte de determinados partidos, você agir dessa maneira. Foi um deputado federal eleito com 13 mil votos, foi eleito graças ao seu companheiro de partido que puxou legenda. Eu acredito que com 13 mil votos em determinados partidos você não tem voto nem para se eleger vereador, e essa pessoa se julga o porta-voz das minorias na Câmara dos Deputados, né? Mas eu tenho certeza aqui que muita gente não sabe que o porta-voz das minorias na Câmara dos Deputados, defensor da Comissão de Direitos Humanos na Câmara dos Deputados, possui um processo nas suas costas por humilhar seus alunos enquanto professor em universidade na Bahia. Eu tenho certeza que os senhores também não sabem que o ex-BBB Jean Willis presidia seminário LGBT juvenil infantil na Câmara dos Deputados, onde seus palestrantes convidados tinham a cara de pau de dizer o seguinte: se a criança quiser brincar com o órgão sexual de outra criança, que deixe-a brincar em paz. Eu sei que vão subir aqui na tribuna e vão falar, ele é homofóbico, ele é machista. Poucas pessoas sabem também que na elaboração do Plano Nacional de Direitos Humanos, o ex-BBB Jean Willis presidiu aquela comissão, e uma de suas convidadas a fazer parte da elaboração do Plano Nacional de Direitos Humanos, um travesti, ela levantou e disse o seguinte: as minhas melhores professoras foram as prostitutas. Ninguém precisa acreditar no que eu estou falando, não. É só entrar no YouTube e escrever Deus salve as crianças. Ali vocês vão encontrar todas essas informações que eu estou citando, né? Esse é o ilibado defensor dos direitos humanos, Jean Willis, eleito pelo PSOL.
Meus amigos, eu gostaria de contar uma história bem breve, que eu não vou me alongar muito, porque temos sessão extraordinária e alguns colegas ainda têm alguns projetos para votar. Mas o Plano Nacional de Promoção de Cidadania e Direitos Humanos LGBT, ou seja, o Kit Gay 1, que foi apelidado Promove o Entendimento das Pessoas, ele continha alguns filmetes que seriam passados nas escolas públicas. E, se vocês me permitem, eu gostaria de contar uma historinha de um filmete desses. Eu vou inventar personagens aqui, que eles não existem, eu vou inventar. O Eleomarzinho se apaixona pela Andréia. São dois meninos de 6, 7 anos de idade. O Eleomarzinho, ele conversa com a Andréia, bate papo com a Andréia, vai para a escola com a Andréia. Todos eles interagem, brincam, tudo bem, tranquilo, só que em determinado momento da vida deles se apaixonam. Professor Washington, é algo normal? Tudo bem, se apaixonam. E só que o Eleomarzinho, ele se vê obrigado a mudar de cidade porque o pai dele arrumou um emprego em outro local. Então, nessa cidade que ele se muda, ele é obrigado a abandonar a Andréia. Só que aí o Eleomarzinho conhece o Brizolinha. Quando o Eleomarzinho conhece o Brizolinha, eles começam a trocar intimidades, carinho, e que até beijo, tudo bem, se você prefere assim, até beijo. Até beijo o Eleomarzinho e o Brizolinha, que são pessoas que, ao meu entender, são inventadas, se quiserem se nominarem, tudo bem, não tem problema nenhum, não. E a partir daquele momento o Eleomarzinho fica em dúvida, poxa, será que eu ainda amo a Andreazinha ou será que eu amo o Brizolinha? Conclusão da história. Eu amo a Andreazinha e amo também o Brizolinha. Por quê? Porque assim a probabilidade de eu ser feliz aumenta em 50%. Esses seriam os filmetes que seriam passados nas escolas primárias para as crianças. E pessoas sobem aqui e dizem que isso não é covardia. Isso é muito mais do que covardia. Porque nessa idade as crianças têm que aprender português, matemática, biologia, outras matérias que não essas, que são coisas a serem aprendidas dentro de casa pelos pais. E se quiserem discutir esse assunto num período, por exemplo, no ensino médio, não tem problema nenhum. Por que nas escolas? Porque nas escolas é um absurdo. Graças a Deus, a presidente Dilma vetou esse tipo de divulgação. Só que como se não bastasse, veio o Kit Gay 2. O Kit Gay 2, senhores vereadores, são orientações para os estados e para os municípios a serem seguidos com a desculpa de que vão combater a homofobia. Eu vou ler alguns itens para os senhores. Se eu defender esse tipo de... Se eu for contrário a esse tipo de covardia que estão querendo implantar, pode me chamar de homofóbico do que quiserem. Eu sou homofóbico com orgulho. Mas eu tenho minhas convicções, respeito as pessoas por sua sexualidade, não tenho problema nenhum. Mas colocar isso acima da sua competência é canalice. É canalice e o Brasil é muito maior do que isso. Vamos lá. Um dos itens que eu disse para os senhores aqui. Inserir nos livros didáticos a temática das famílias LGBTs. Olha que bacana. No livro de estudos sociais você tem que botar ali algo que fale também sobre LGBT. Distribuição de livros para bibliotecas escolares com a temática diversidade sexual para o público infanto-juvenil. Muito importante, hein? Extremamente importante. Incluir recomendações sobre a diversidade sexual no Programa Nacional do Livro Didático para a alfabetização de jovens e adultos. Inicialmente, o grupo LGBT vinha para as ruas falando que isso, o alvo de tais medidas não era o público infanto-juvenil. Só que está escrito. Está escrito no plano nacional deles. Mentem o tempo inteiro. E nos taxam de homofóbicos, nos taxam de mentirosos. Mas os mentirosos aqui não somos nós. Um dia a máscara cai. Um dia a máscara cai e a máscara está caindo. Não trata-se aqui de sermos héteros ou homossexuais. Trata-se de caráter. Eu acho que as pessoas têm que ter caráter e parar com o discurso demagógico. Porque fazer demagogia é fácil. É muito fácil. Eu acho que antes de ser político, a gente tem que ser homem, ou mulher, ou homossexual, o que seja. Mas tem que ter caráter. Classificar como inadequadas para as crianças obras com conteúdos homofóbicos. O que é conteúdo homofóbico para eles, né? O Jean Willis vai no programa de televisão. Ele fala que adora ser chamado de viado. Quando alguém chama ele de viado, ele diz que é preconceito, eu não consigo entender. Então é algo muito dúbio, é algo que não tem critério. Estão criando aqui a ditadura do homossexualismo. Isso não é o certo, não é para o desenvolvimento do nosso país, não é. O que estão tentando criar é a destruição da família
para que possa, de alguma maneira, o país ser coordenado com maneiras mais simplistas. Não é possível, porque não justifica esse tipo de implementação nas escolas, esse tipo de implementação em qualquer tipo de lugar. Meu Deus do céu. Eu tenho diversos outros itens aqui, inclusive cotas para professores homossexuais nas escolas, estágio remunerado para travesti. Pelo amor de Deus, eu teria muito tempo para ficar lendo isso aqui tudo. E acham que eu estou de preconceito. Meu Deus do céu, olha o que o governo federal está patrocinando. Terceiro Festival Internacional de Animação LGBT. Olha que cultura. Olha que combate à homofobia. Olha que coisa linda botar isso nas escolas pendurado. Um macho agarrando o outro por trás. Para a criançada ver. Olha que bonito. Chega a ser cômico, vereador. Chega a ser cômico, mas é vergonhoso. É vergonhoso. Eu posso até perder essa votação aqui hoje, mas eu não vou mudar o meu ideal, não vou mudar minhas ideias. Eu não admito uma pessoa ser julgada por sua sexualidade. Não admito que crianças que tenham que aprender português e matemática tenham que lidar com esse tipo de situação também. Por isso, vereadores, eu peço aqui, não para votar com um partido, com ninguém, votem com sua consciência. Votem com sua consciência, por quê? Não são nossos filhos que vão ter isso nas escolas, porque graças a Deus nossos filhos vão estudar em escolas particulares e elas terão critérios, creio eu, bem diferentes das escolas públicas. Pensem nos filhos dos seus funcionários. Pensem nos filhos das pessoas mais humildes do nosso país. É necessário investirmos em educação, sim, e não nessa patifaria que estão querendo fazer com a população brasileira. Obrigado, meus amigos. Me parece que, questão de alguns anos atrás, a própria mesa diretora havia feito uma resolução proibindo que esse tipo de fato ocorresse. Numa pesquisa mais profunda, inclusive, eu encontrei uma legislação municipal que também proíbe esse tipo de situação. Então, eu gostaria de fazer o questionamento a Vossa Excelência, que é o presidente da mesa diretora, se procede a resolução número 2774 de 95 e a legislação que é a Lei 3764 de 2004, que vedam qualquer tipo de propaganda afixada nos bens públicos. Eu não vou nem entrar no mérito da discussão, porque se a gente começar a entrar no mérito aqui, eu vou também querer ter o direito de pendurar uma faixa na fachada da Câmara Municipal, escrevendo parabéns militares pelo dia 31 de março, contra uma ditadura cubana no Brasil. E diversas outras possibilidades poderão acontecer. Como o próprio vereador Renato Cinco, se quiser pendurar uma faixa homenageando a Marcha da Maconha. Então eu acredito que a lei está aí para ser seguida e é um questionamento que eu faço a Vossa Excelência se procede a legislação citada para que possamos ou não retirar aquela faixa de onde está. Obrigado. Vou proceder, a Secretaria-Geral da Mesa vai me orientar em relação à questão de ordem formulada por Vossa Excelência e responderei oportunamente. Eu acho que essa resolução ela é extremamente clara e simples para qualquer interpretação. Eu acho que, de acordo com a resposta do senhor, a gente segue com a legalidade ou então a gente rasga tudo e joga tudo por alto, isso aqui vira o samba do crioulo doido. Então eu peço para o senhor o mais já possível uma resposta diante da clareza que é tratada essa resolução da própria mesa diretora. Obrigado, presidente. O ensino brasileiro, qualquer um percebe que está sendo colocado como uma máquina de produção de analfabeto. Tudo isso sob a tutela do dito professor, o mestre Paulo Freire. O que as escolas ensinam hoje em dia? O homossexualismo? Dívida histórica? O incentivo ao fim da meritocracia? Cadê o ensino de qualidade? É óbvio que não está dando certo. É óbvio que algo tem que mudar. O que estamos fazendo na sociedade é transformar pessoas em militantes políticos. E a única preocupação minha é garantir com que os alunos tenham a sua possibilidade de discordar partidariamente de seus professores. Ouvi o senhor aqui anteriormente falando, que compõe a mesa, falando acertadamente dos males que o nazismo trouxe à nossa sociedade, mas eu não vejo a mesma indignação ao não falar dos males que o comunismo trouxe à sociedade. O nazismo matou milhões de pessoas, mas o comunismo foi o que mais matou. Matou cerca de 100 milhões de pessoas. Presidente, eu quero me colocar à disposição dos guardas municipais para que, de alguma maneira, possamos acionar judicialmente
ou administrativamente a Prefeitura, a que se cumpra a aprovação da legislação 13.022 de 2014. A legislação que cria o Estatuto da Guarda Municipal, que, querendo ou não, os senhores futuramente terão o armamento de fogo na mão, porque o vagabundo só respeita o que teme, e os senhores têm o direito de se defender. Então contem comigo e me coloco à disposição para que de alguma maneira, juridicamente ou administrativamente, consigamos levar essa proposta aprovada pelo Senado Federal e sancionada pelo Presidente da República, para que consigamos lograr êxito e garantir a segurança dos senhores. Obrigado. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária e votação, projeto de lei 202/2013, de autoria do vereador Renato Cinco, que proíbe inquirir sobre orientação sexual, gênero e vida pessoal do candidato em questionários de emprego, admissão ou adesão a empresas públicas ou privadas, sociedades, clubes e afins, e dá outras providências. Em discussão projeto. Presidente, para encaminhar, por favor. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Para encaminhar, nobre vereador Carlos Bolsonaro. Presidente, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Muita calma. Fica claro no referido projeto em que existe a tentativa de proibir o contratante de saber se o contratado é ou não é usuário de drogas. A questão de 2 semanas atrás, o vereador Renato Cinco subiu à tribuna e defendeu o seu projeto, alegando que a sua única preocupação seria com os antigos usuários de drogas que atualmente sofrem algum tipo de preconceito no caso de empregabilidade. Eu não vou chamar o Renato Cinco de mentiroso, porque senão ele vai falar que eu sou homofóbico. Mas eu acho que ele está meio viajando na maionese, tá em outra dimensão, porque fica claro no seu projeto. É claro, no parágrafo único, artigo 1º. É proibida a exigência de exames toxicológicos ou testes de gênero em processos seletivos do que tratam o caput. Eu tô doidão ou não está escrito? A preocupação é exclusivamente com o antigo usuário ou com o atual usuário? Eu não estou nem aí se alguém aqui quiser contratar o usuário de drogas ou o antigo usuário de drogas, mas pelo amor de Deus, não queiram tirar de mim o direito de saber quem eu estou contratando. É só isso que eu peço aos senhores, não caiam em falácia, porque falácia é comum aqui dentro da casa. E a coisa que eu respeito mais é a minha palavra. Inclusive, presidente, na semana passada, no jornal Folha de São Paulo, foi publicada uma resolução do CONTRAN em que somente permite autorização da renovação de carteiras de motorista de ônibus e caminhões mediante ao teste toxicológico. Por quê? Segundo a própria Polícia Rodoviária Federal, a utilização de drogas ilegais ao volante é uma das maiores causadoras de acidentes nas estradas do Brasil. Eu peço encarecidamente aos senhores, votem contra esse projeto, porque certamente, se votarmos favoráveis, estaremos aqui estimulando a que as pessoas usem drogas. Ou os senhores acham, por acaso, que o vereador Renato Cinco quer que acabe os usuários de droga? Assim ele não vai ser eleito nunca. Então os senhores botem na balança quem está defendendo o projeto e quem não está, e levem em consideração a minha palavra. Muito obrigado.